Olá, eu de novo, professor Vitorino Rodrigues, para mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano. Obrigado aí pela audiência, por estarem conosco nessa batalha a favor do conhecimento com nossas aulas diárias aqui pela TV, tá bom? Hoje, continuando nossa revisão, né, das habilidades trabalhadas ao longo do bimestre, trabalharemos finalidade, locutor e interlocutor, tá? Essas duas habilidadezinhas, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Qual é o gênero? Código de Trânsito Brasileiro. E aqui, quando eu colocar as questões, já vai estar a resposta, né? Já perceberam, né? Não tem problema. Leia o trecho abaixo, retirado do Código de Trânsito Brasileiro. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança, tá? Então, observe que esse trecho aqui vai dar conta sobre essa questão da ultrapassagem. Se você está ali, percebe que um outro carro vem lhe seguindo ali com o propósito de ultrapassar, você precisa, né, passar para a faixa da direita, ou seja, deixar livre para que esse veículo ultrapasse o seu, né? Ou, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela que você está, sem acelerar a marcha, porque às vezes, ou seja, porque tem gente que, por maldade, percebe que tem uma pessoa ali querendo ultrapassar e ele acelera, dificultando. Não, está errado. Parágrafo único, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança, ok? A finalidade do artigo acima, né, ficou moleza, né? Tudo bem, não tem problema não. A finalidade é o quê? Narrar fatos que tratam sobre ultrapassagem de veículos. Gente, não é narrar fatos. Imagina, um código não tem finalidade de narrar. Quem vai ter finalidade de narrar são os contos, as crônicas, as fábulas, ou seja, textos narrativos, textos que têm por natureza contar algo, né? Então, não é a letra A, com certeza, por esse motivo. Letra B já está dizendo orientar o condutor sobre como proceder quando o outro quiser ultrapassá-lo, que é o que está ali no caput do artigo. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, então, por isso a letra B está bem claro ali no caput do artigo, ok? A letra C não é, porque não é convencer o condutor a manter-se. Gente, um código não vai convencer ninguém, o código é colocar a lei ali, para ser cumprida, não é convencer, você tem que fazer aquilo, porque se você dificultar, você pode ser punido, entende? Compreende? Então não é convencer, não, é um gênero que é uma lei, é obrigatório, você tem que cumprir. Por isso, não é convencer, instruir aos condutores de veículos mais lentos para que se mantenham em fila. Não, não é instruir, não é um texto instrucional que vai lhe dar, não. É um texto que orienta, sim, claro, porque é preventivo. Agora, se você não cumprir aquilo que foi proposto, você é punido. Por isso que a resposta correta é a letra B, e também pelo motivo que eu falei ali no início, que está no caput, né, lá do artigo, ok? Bom, vamos agora a esse artigo 2º. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades
autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, por exemplo, shopping, né? Então, observe que esse artigo vai tratar das vias terrestres urbanas e rurais. Quais são elas? Essas vias urbanas e rurais, vias terrestres, ruas, avenidas, logradouros, caminho, passagem, estrada, rodovia, ou seja, tudo aquilo por onde há fluxo de veículos. E, naturalmente, que o fluxo, o trânsito desses veículos é regulamentado por esse órgão, exatamente para que haja aí uma organização e se evite acidentes, tá certo? Aí ele acrescenta no parágrafo único que também se considera via terrestre as praias abertas à circulação pública e também nos condomínios grandes, os grandes condomínios, tem vias lá por dentro, né? Para você pega o seu carro, sua moto, sua bicicleta, entra no condomínio, tem várias ruas pequenas, vias que lhe conduzem até o seu prédio, enfim. Então ali também precisa ter uma sinalização e você precisa respeitar essa sinalização, um limite máximo de velocidade, tudo isso tem que ser respeitado. Então também entra como objeto, né, do Código de Trânsito Brasileiro, não só o que está no meio da rua, público. Também as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados, por exemplo, os shoppings. Você vai andando pelo shopping, lá vai ter também a faixa de pedestre, lá vai ter o limite máximo de velocidade, ou seja, tudo aquilo que se aplica às ruas, avenidas, estradas, veredas, enfim, né, que são de uso público, também se aplica essas vias em estabelecimentos privados. Não é porque eu só tenho um shopping e lá não tem, eu não acato, eu não vou aceitar a aplicação do código de jeito nenhum. São vidas que estão ali dentro e você não é responsável pelas vidas dos outros, não. Você é dono do seu estabelecimento, mas as vidas, né, elas são importantes, devem ser preservadas, independente da posse, né, do dinheiro que você tem, enfim. Então vamos lá, o que vai querer essa segunda questão? O artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro tem por objetivo informar sobre, quer dizer, qual é o objeto desse artigo? Ele quer informar sobre o quê? Letra A, as vias terrestres urbanas e rurais, as entidades que regulamentam as vias urbanas, vias internas pertencentes aos condomínios, praias abertas à circulação pública. Então, a finalidade desse texto aqui é informar sobre que item que vocês marcam aí, né? A, B, C ou D. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e já eu volto a comentar. Bacana? Se nós prestarmos bem atenção ao início lá do artigo 2º, diz assim: são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas. Então, ele está falando aqui sobre o quê? Sobre as vias terrestres urbanas e rurais. E ele está especificando que vias são essas, né? Avenida, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias. Diz também que o artigo compreende as vias internas de condomínio e também as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados. Então, observe que o objeto é falar sobre as vias urbanas e rurais. Ou seja, letra A, tá bom? Letra A. Por que não é a letra B? Não, porque o objetivo dele não é falar sobre quem regulamenta. Ele diz realmente que esse código aqui, regulamenta, tem circunscrição, ou seja, né, é ele que cuida disso, é ele que prevê as penalidades e tudo isso. Tudo a circulação por essas vias, né, é assunto, é responsabilidade, né, as regras de circulação
é responsabilidade por esse órgão. Mas o principal objetivo desse artigo não é falar isso, é falar quais são essas vias terrestres, urbanas e rurais, especificar essas vias, tá bom? Por isso que não é a letra A, as entidades que regulamentam as vias, a letra B, né? A letra C, vias internas pertencentes aos condomínios, praias abertas à circulação pública. Não, é informar sobre essas vias, tá certo? Claro que a letra C e a letra D, elas se englobam, ele está dizendo que essas vias internas pertencentes aos condomínios e as praias abertas à circulação pública, elas elas fazem parte dessas vias terrestres, urbanas e rurais, mas não é falar delas especificamente, não, é desse conjunto, por isso que é a letra A, tá ok? Vamos para a nossa próxima questão. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia e operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Então, ele está dizendo aqui que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de tudo isso. O Sistema Nacional de Trânsito é algo que engloba vários órgãos e que esses vários órgãos aí, tanto da União, ou seja, do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a finalidade de exercer tudo que envolve aí o trânsito, né? Tudo isso que está colocado aí, pesquisa, licenciamento, planejamento, todas essas ações, tá bom? Qual é a responsabilidade de quem? Sistema Nacional de Trânsito. Esse Sistema Nacional de Trânsito é formado por quê? Órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos à questão? O artigo acima discorre sobre o Sistema Nacional de Trânsito, especialmente no que se refere, ou seja, ele fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito, mas assim, o que ele destaca do Sistema Nacional de Trânsito? Ele se refere a quê? À sua finalidade, aos seus direitos, às suas obrigações ou à sua composição? E aí? Tempinho para responder, 10 segundinhos, 15, eu creio que vocês já vão saber a resposta. Essa está fácil. Bom, vamos nós. Gente, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades, papati, patatá, lalala, né? Então, ele se refere à finalidade, está bem claro ali, né, na terceira linha aí desse artigo, finalidade. Por isso a resposta é correta, ok? Bom, até aqui, questões 1, 2 e 3, nós trabalhamos sobre essa habilidade, que é identificar a finalidade, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos passar agora para trabalhar nossa próxima finalidade, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam aí a presença do locutor ou do interlocutor. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias 1. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Não é no cotovelo não, meu povo. Não é aqui na cabeça só não, ó. Aqui, ó. Encaixadinho, né? Viseira e óculos protetores. Tudo bem? Salvar a sua vida e do outro. Segurando o guidão com as duas mãos, ó, não é uma mão e a outra aqui, não, é as duas, para que você possa ter ali a possibilidade de algum imprevisto, você tem como controlar a moto e assim evitar ou pelo menos minimizar o impacto de um acidente, tá?
usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Então, você, né, não pode estar de chinelo, enfim, várias questões que vão estar envolvendo aí o vestuário de proteção. Então, né, motocicletas, motonetas e ciclomotores, condutores desses veículos, atenção, cuidado! Fiquem atentos a essas observações, esse artigo 54. Mas vamos à questão agora. O artigo do Código de Trânsito Brasileiro, transcrito acima, é destinado a condutores de veículos, bicicletas, caminhões, motocicletas. Olha só. Tá fácil, né? 10 segundinhos para vocês responderem e eu comento já já. Já sabem a resposta, mataram a charada, então vamos lá. O artigo do Código de Trânsito Brasileiro, transcrito acima, é destinado a condutores de... Gente, no caput ali, no artigo 54, os condutores de motocicleta, motonetas, ali já está a chave da resposta. Então vamos identificar, dentre os itens, qual aquele que se encaixa, né? Veículos. Professor, motocicleta, motoneta, se tudo é veículo, ok. Mas não é veículo. Mas veículo pode ser caminhão, pode ser carro de passeio, pode ser trator, pode ser um monte de coisa, né? Então, observe que veículo é muito abrangente. Esse artigo, ele fala de algo específico. Bicicleta, não fala da bicicleta. Moto, ciclomotor, ou seja, né? Bicicleta não sei que seja bicicleta que tenha motor, mas não está especificado aqui. Se eu falo só bicicleta, pode ser qualquer bicicleta, então não se enquadra por isso também. Compreende por que não é bicicleta? Caminhões, muito pior. Então, a resposta correta que está na cara é óbvia, que é a letra D, motocicleta. A primeira palavra, condutor de motocicleta, motonetas. Então, é uma questão muito fácil, tá? Então, o que tem a ver com a habilidade, professor? Ora, naturalmente que se eu não tenho motocicleta, eu poleio para me informar, mas não é algo que seja necessário que eu saiba, né? Agora, se eu sou um motociclista, se eu tenho uma moto, eu piloto uma moto, eu tenho que estar atento a isso aqui, é obrigatório, né? Porque esse artigo é destinado a mim, eu sou o interlocutor primeiro desse artigo, é para mim que ele está, é a mim que ele se refere, ok? Por isso aí a resposta correta é a letra D, motocicleta. Vamos à próxima. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização deste, porque às vezes existe, mas está interditado por algum motivo, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Tá? O que está dizendo? Olha, primeiro, onde houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista deve trafegar por ali, tá? Ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Tá certo? Agora, quando não tiver... Quando não for, ou então quando tem, mas não é possível, ele vai pelo bordo, pela lateralzinha da pista de rolamento, pelo cantinho assim, né? Ele vai por ali e ele vai no mesmo fluxo, né? Ele vai no mesmo sentido de circulação. E ele tem a preferência sobre os veículos automotores, tá? A preferência é dele. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Então, ele está dizendo o seguinte, você pode trafegar o ciclista no sentido contrário ao fluxo, desde que haja ali uma ciclofaixa, ou seja, haja uma faixa para o ciclista, tá? Vamos à pergunta? O artigo acima é destinado principalmente aos condutores de automóveis, bicicletas, motonetas, ciclomotores. E aí, qual é a resposta? 10 segundinhos, porque essa também é fácil. É boa essa. Tá bom?
Bom, então vamos lá. Gente, nas vias urbanas e nas ruas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer. Ora, se esse artigo ele é destinado, ele fala sobre a circulação de bicicletas, né? Orienta como deve fazer, como deve proceder, por onde, sentido. Se tudo isso aí se volta para a bicicleta, é porque o interlocutor primeiro desse artigo, esse artigo foi escrito para, né, para os condutores de bicicleta. Tudo bem, eu tenho um carro, eu estou dirigindo ali, é importante eu saber que o ciclista tem preferência, se ele vai ali no bordo da pista, ok. Mas o principal interessado, vamos dizer assim, é o condutor de bicicleta. Vocês compreendem? Entendem? E muitas vezes essas questões são bem simples, são informações que estão muito claras ali no texto, tá? No entanto, muitas vezes nós nos perdemos na pressa de responder e às vezes cometemos erros que podem ser facilmente evitados, tá certo? Então é simples, você volte ao texto para esse artigo: nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer. Ali já está o foco de atenção. Circulação de bicicleta. Então, naturalmente que o destinatário, o interlocutor primeiro para esse artigo é o condutor de bicicleta, ok? Bom, vamos ao artigo 29, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Ora, gente, eu vou aqui dirigindo, meu Deus, eu vou ter que dobrar, eu jogo meu carro ali, de qualquer... Não, peraí, eu preciso estar atento. Se eu sei que vou fazer uma conversão à direita e eu estou na faixa da esquerda, eu preciso antecipadamente mudar de faixa e, além disso, sinalizar, porque vem um carro ali, logo atrás de mim, por mais que ele mantenha a distância, mas eu vou reduzir a velocidade, porque eu não vou dobrar de qualquer jeito, não vou fazer essa conversão na velocidade que eu venho, eu preciso reduzir a velocidade. Então, se eu não sinalizar, se não indicar para o veículo que vem atrás, para o condutor que vem atrás, que eu vou fazer essa conversão, pode acontecer um acidente, não é verdade? Então, são cuidados, são coisas muito simples, mas que salvam vidas, inclusive a sua, né? Então, é preciso tomar cuidado. Tá? Então, indicar com antecedência. Por algum motivo, o seu sinalizador está quebrado, está com defeito, use o braço, né? Coloque o braço fora ali e faça o sinal para que o condutor que vem logo atrás de você, que você vai fazer aquela conversão. Bacana? Bom, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Quer dizer, criar um distanciamento, gente, é importante. Não tem sentido você andar ali grudado no outro no trânsito, não. Mantenha uma distância. Porque qualquer eventualidade, necessidade, você tem folga ali para impedir que haja um acidente. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, observe que nós temos aqui essas orientações com relação ao inciso 11 do artigo 29, que tem a ver com a ultrapassagem. Vamos ver o que pede a questão. Pela leitura do inciso 11 do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, transcrito acima, e de todos os demais trechos que nós lemos aqui, nós vemos lá vários trechos do Código, constata-se que o Código está escrito em linguagem informal, coloquial, regional ou formal. E aí? 10 segundinhos só, porque eu acredito que também é fácil. É tranquilo para vocês responderem, tá? Vamos lá? Bom, olha, ele quer saber aqui sobre o tipo de linguagem empregada. Gente,
um código, é um texto oficial, né? Um texto que está ali. Então, qualquer texto que tem esse caráter de publicidade, um texto que você... então, ele precisa obedecer à norma padrão, tá? Naturalmente que vai ser a linguagem, então, se ele obedece à norma padrão, ele vai estar numa linguagem culta, obedece às regras gramaticais, logo ele vai ter uma linguagem formal, tá bom? Então não é informal, informal é o que nós conversamos com os nossos pais, com os nossos amigos, em momentos assim despretensiosos, amistosos, tá bom? Mas mesmo que seja conversando com seu amigo num ambiente mais sério, que tem uma, né, você vai também ter um cuidado com essa linguagem. Ou seja, o tipo de linguagem, ela varia de acordo com a situação comunicativa. Como isso aqui é um texto escrito, então deve obedecer à norma padrão da língua, ou seja, a linguagem formal, tá? Não deve ser nem coloquial. Coloquial e informal é a mesma coisa. E regional também não, porque esse texto ele é aplicado em todo o território nacional, então não pode ser específico de uma região. Daí mesmo, mais um motivo para a linguagem ser formal, ok? Bom, assim nós encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, mas se não compreenderam, não tem problema. Leve as dúvidas ao seu professor, tá bom? Então é isso, fiquem bem, fiquem em paz. Encerramos aqui nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano, aqui comigo, professor Vitorino Rodrigues. Agradeço a presença de vocês aqui, a nossa audiência, e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau, fiquem bem.